Quando é que vai ter na formação do corpo? Não quero, eu não estou sabendo dizer. Por exemplo, só quando o corpo ficar perfeito e ficar formado, é que vai ter pastores, mestres, ele vai ser chamado, porque entre nós já existe. Porque as igrejas, eu estou me referindo assim para entender, porque as igrejas têm, né? Só quem manda mais dentro das igrejas são os pastores. Mas os Irmã ministérios Lurdinha, é pastor, professor, né? Cada um tem um ministério, são vários os ministérios. No nosso corpo, no nosso grupo, já tem esses ministérios. irmã Lurdinha, a senhora é uma pastora. A senhora tem ministrado em nossa vida, certo? Se você olhar bem, tem gente com dom de profecia tremenda. Tem pastores, tem evangelistas, tem mestres da palavra, tem apóstolos. Tá? Então, a autoridade de Cristo já nos deu toda a condição para poder o exercício pleno da situação. Nós não estamos aqui brincando de servir Cristo Jesus. Nós estamos aqui com discernimento exato de quem nós somos em Cristo Jesus. E evidentemente que o ministério é profundo. Agora, nós não temos a necessidade de nominar. Agora eu vou falar que o Anselmo, né, ele é um evangelista. Né? Nós não temos necessidade desse tipo de coisa. Nós temos a maturidade para saber certinho que o corpo de Cristo na família Emmanuel está funcionando e em plenitude. E vai nos levar à estatura de varão perfeito? Não, à estatura da plenitude de Cristo. Isso é claro para nós, tá certo? Mas nós não precisamos de nos dar ao luxo, né? Agora nós vamos né, impor as mãos e falar que fulano de tal é isso, é aquilo outro. Né? Olha, nós temos um discernimento de espírito, nós sabemos certinho o que é que está acontecendo no nosso meio. Nós sabemos certinho que o funcionamento do corpo de Cristo multimembrado é pleno na família Emmanuel. Nós estamos todos de pé, significa que nós temos recebido um alimento forte, nós temos recebido algo de sustentação espiritual. Tá? Não sei se eu consigo responder para a senhora dessa forma, irmão. Eu entendo, Ronaldo, que assim, eu bem pequeno, a gente conversava sobre isso e por isso que tinha um problema sério com meu pai, porque as igrejas não aceitavam, ele achava até heresia quando ele dizia isso. Né? Mas nós temos pastores, temos estado, e papai explicava para ele exatamente esse texto. E alguns chegavam a entender, esse irmão tem razão. Nós não estamos nesse nível. Mas Paulo está dizendo que ele fez isso, tal, que ele faz e que é assim. Tal. Então, essa dúvida, isso nos mostra que ainda estamos como crianças sendo levados pelos ventos de doutrina. Quando a gente tem o pleno conhecimento, o qual você acabou de relatar, e papai esclareceu isso, desde que ele me esclareceu isso, que eu entendi claramente. Ele gostava de usar o texto assim, meu filho, veja, Elias vivia levantando a mão para o céu, descia fogo, queimava 50. Isso aconteceu num momento. Ele foi usado naquele momento para que isso acontecesse. Já pensou se Deus levanta, Elias irá. Elias é o cara que vai estar levantando a mão para o céu e descendo fogo, queimando 50 de uma vez. Não é assim que acontece. Isso foi um momento que a gente entenda isso. E nós vamos estar sendo usados, sim, conforme aprove o Senhor. No momento nós vamos estar sendo mestres, no momento nós vamos estar profetizando, no momento nós vamos estar como doutores, no momento nós vamos estar curando, no momento nós vamos estar, e ele vai acontecer isso naturalmente, de uma forma que você não perceba. Por quê? A sua vida está oculta em Cristo Jesus. Ele que está realizando a obra dele através de você. Esses são os ministérios. Ele nos usa, porque nós somos levados por esse vento do Espírito. Não sabemos de onde vamos, nem para onde vai, né? De onde viemos, nem para onde vamos, porque nós somos sendo levados por eles, nós obedecemos apenas. E essas coisas acontecem. Né? Então, assim, eu vejo porque
Mamãe, eu acho engraçado que ela vem, ela coloca, é interessante essa posição dela, eu acho bacana que ela faça isso, mas eu já disse a ela e eu repito. Eu repito, cuidado para não ficar bebendo de muitas fontes e acaba complicando, acaba tendo esse entendimento. Ela escuta aqui hoje essa palavra e eu creio que nós que estamos ouvindo temos esse conceito bem claro na nossa mente, né? Mas aqui e acolá ela vem com dúvidas. Por quê? Porque ela ouviu, achou bonito o que ouviu e falou diferente do que a gente falou hoje, aí confunde, então começa a ter dúvida, e aí é ruim. Por isso que eu digo, eu não tenho nada contra você assistir cultos, ouvir outras pessoas. O Ronaldo escuta os irmãos aí, pastores, que nadam na superfície, né, Ronaldo? Mas está afetando você aprofundar no que o Senhor tem revelado para você? De forma nenhuma. Porque de forma, na maturidade pelo qual nós estamos evoluindo, diga, vamos usar o desculpa se o termo está sendo forte, mas eu creio, para mim, é um crescimento fantástico, sou muito feliz por esse crescimento. Às vezes eu estou conversando com pessoas que são estudados, teólogos e tal, e eu falo alguma palavra, eu vejo que eles rebatem na hora, e eu silencio, porque não vai adiantar, sabe? Mas quando alguém para escutar e sente, percebe a profundidade do que eu estou falando, e já aconteceu, como também com meu pai, alguns pais, sempre, irmão, você está correto, o texto está dizendo assim, pois é, meu filho, lê de novo, vai ler, o senhor tem razão, e fica, e muitos vê a profundidade, mas preferem voltar para a superfície, porque está mais cômodo, está mais sensato para ele naquele momento. E é assim que eu vejo também, eu sei que com paciência, com perseverança, eles virão, porque o Senhor assim quer que aconteça. Verdade, senhor. É o seguinte, as pessoas precisam de um pastor porque elas não querem se relacionar com Cristo Jesus. Elas querem se relacionar com um homem que se relaciona com Cristo Jesus. Então, elas precisam de um pastor, elas precisam de um mestre, elas precisam de um profeta, porque elas não têm coragem de se chegar a Cristo Jesus e dizer, tu és meu pastor. Então, elas precisam de um intermediário, né? A Igreja Católica precisa de Nossa Senhora para intermediar o relacionamento com Jesus para poder chegar ao Pai. As pessoas não querem Cristo Jesus, elas querem algo fácil, uma receita de bolo. É isso que nos faz verdadeiros adoradores. E nós buscamos esse relacionamento. Então, hoje meu pastor, aí a senhora pode perguntar, quem é seu pastor? Hoje, o meu pastor, eu faço meu pastor Anselmo, quando Anselmo se forma pastor para mim. Eu faço Anselmo meu pastor, né? Hoje eu faço Manuel o meu profeta, porque ele declara bênçãos. Hoje ele declarou bênçãos sobre minha família, sobre a família de Ronaldo, sobre a família de Luiz Antônio. Todas as famílias foram abençoadas. Hoje, Manuel foi um profeta no nosso meio. Então, eu é que elejo Manuel profeta em meu meio, não alguém que chega e diz, Manuel é o profeta e vocês têm que escutar ele todo dia, porque só ele tem o dom de profecia. Não, gente. Isso é a manifestação do Espírito Santo de Cristo Jesus. Então, quando ele se manifestar como profeta, ele é meu profeta. Quando ele se manifestar como um evangelista, ele é meu evangelista. Eu vejo Manuel como evangelista, porque ele tem pessoas que ele se comunica, que ele fala, que ele já falou isso para a gente conhece esse dom que ele tem de levar a palavra para outras pessoas, né? Tanto que o convite dos casais que foram nesse encontro em Caxambu foi Manuel que fez o convite e eles foram, né? Isso é um trabalho do evangelista, né? Eu não me sinto capaz de fazer isso, não é minha função ser evangelista, né? Mas o Pai pode me usar, através do Espírito Santo de Jesus, para evangelizar alguém, né? Essa semana mesmo foi um casal de pacientes meus lá no consultório, né? Ele é professor universitário e quando foram pagar o tratamento, né, ele perguntou, você já trabalha com Pix, doutor? Eu disse, trabalho. Aí disse, eu vou fazer um Pix. E a sua igreja já trabalha com Pix para receber o dízimo? Eu digo, na minha igreja não tem dízimo, não. O quê? E vocês sobrevivem como? Digo, olha, cada um tem sua profissão, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente se junta e cada um dá o que pode e a gente faz.
ninguém recolhe dízimo. E quem é o pastor de lá? Eu disse, é Cristo Jesus. Ele disse, quem? Eu disse, Cristo Jesus é meu pastor. Poxa, e quem é que prega? Eu digo, o Espírito Santo. Poxa, uma coisa errada aí, e não tem ninguém na frente, não tem um líder, não. Eu tenho. O pai é o líder. Eu não preciso de um homem para dizer o que eu tenho que fazer. Eu não entendo como é que pode. Vocês têm que ter um pastor. Tem que ter... E quem é que prega toda semana? Eu digo, o Espírito Santo. Ele usa alguém, e alguém abre a boca, fala, e a gente vai discutir. Quer dizer, as pessoas estão presas aos homens. Elas dependem de homens para chegar a Deus. E nós dependemos de Deus para chegar aos homens. Né? Então, é isso aí. Então, irmã Ludinha, não se preocupe, não. É como o Ronaldo falou, de vez em quando a senhora é pastora. Né? De vez em quando a senhora é profetiza. E o Espírito Santo vai lhe usar nessas funções. Né? Com maturidade, a gente vai ver isso na senhora. Mas isso não é um título que a senhora vai levar e chegar nas igrejas e dizer, eu sou uma profetisa e vocês têm que escutar o que eu falo, porque eu falo através da boca de Deus. O Espírito Santo se mover na senhora. E não como a igreja faz e como as instituições fazem, né? Não. Aí chega lá, essa é a evangelista que veio da África. Não, gente. O Espírito Santo é quem nos faz ser evangelista. Não é um título que me faz ser evangelista ou ser pastor. Mas o Espírito Santo em mim, quando se move, ele vai se mover e vai me fazer pastor naquele momento. Depois, ele vai sair e vai me fazer ser ovelha. Eu vou ser só escutador, uma ovelha. Então, essa é a maturidade do corpo de Cristo, né? Então, é isso. Eu queria só acrescentar, Ronaldo, eu não entendo muito das festas, eu nunca estudei muito, nunca me aprofundei muito, mas gostei bastante do que você falou, de a gente, na festa do Tabernáculos, poder estar juntos e estudar sobre essa festa, né? Seria fantástico. Eu nunca me aprofundei nessas festas, nunca levei em consideração. Mas hoje a gente vai estudar essas festas com a visão de Cristo Jesus, que é totalmente diferente da visão da lei. Porque na época que essas festas foram instituídas, era a época da lei. Hoje nós vamos estudar essas festas na graça de Cristo Jesus. Então, é um mover totalmente diferente, né? Eu estava observando um versículo que os pastores gostam muito de pregar, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ah, que maravilha! Deus desceu do céu e habitou entre os homens. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E eles não veem que Deus, esse mesmo Deus que desceu e se manifestou entre os homens, hoje habita dentro de nós. É mais fantástico ainda. E eles não sabem isso. E eles acham que ele está entre nós é mais importante que ele está dentro de nós. Então, gente, as coisas fantásticas estão acontecendo hoje em nossas vidas. Né? É tremendo essas revelações. Né? Então, é mais importante ele habitar em nós do que entre nós. E a igreja quer que ele habite entre nós, não em nós. Né? Então, é isso que o Ronaldo falou. Eles têm eles nadam muito rápido na superfície, mas eles não chegaram na profundidade do amor de Cristo Jesus, em habitar dentro de nós. Né? Isso é fantástico, né? Eles ficam o tempo todo orando, nos enche com teu espírito, vem fazer morada em mim. Se ele já está dentro de mim, eu já estou cheio do espírito, né? Não pode acontecer novamente, uma coisa que já aconteceu, já é fato. Né? Então, esse Melodinha, não se preocupe. Não precisamos levantar mestres, e o Espírito Santo vai levantar isso no nosso meio quando for necessário para se manifestar só naquele momento. E depois, quando ele quiser novamente.